Oi, pessoal. Com grande pesar que informo para quem ainda não sabe, embora boa parte, grande parte, provavelmente toda a igreja já saiba, do falecimento do nosso irmão Everton. Hoje a gente teria a última mensagem da nossa série sobre Recalculando a Rota, mas eu decidi mudar a nossa agenda para poder falar sobre o acontecimento do falecimento do nosso querido irmão Everton. A gente recebeu o Everton e a Bruna, e também o Luiz Felipe em nossa igreja, após ele ter feito o curso do CIB e ter ficado interessado em viver em uma igreja e criar sua família, cuidar da sua família, em uma igreja onde a Bíblia ela pudesse e tinha destaque. O Everton sempre teve muito interesse em cooperar, em ajudar. Ele sempre demonstrou grande participação no que era pedido a ele. Ele tinha grande interesse em cooperar e pouco tempo depois ele já tinha um destaque, já dava aula na escola dominical junto com a gente. Ele foi vice-presidente da igreja um tempo depois. Também ele depois foi chamado e aceitou a responsabilidade de cooperar na plantação de uma igreja em Santa Maria. Nesse espaço de tempo ele começou a ajudar também junto ao Ministério dos Gideões Internacionais, na distribuição de Bíblia a muita gente. E logo eu destaque também responsabilidade ali. Ele também cooperava com alguns trabalhos na área social, ajuda aos necessitados, nas casas de recuperações, mas principalmente tinha uma participação muito boa, dedicada junto com o pastor Moessan. Então, é bom lembrar de que o Everton sempre demonstrou compromisso com as coisas do Senhor. Por isso entendemos o quanto vale para ele a mensagem do Salmo 116,15, que afirma de que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus fiéis. Embora esse texto, em algumas versões, fale de que Deus vê com pesar a morte dos seus fiéis, o texto ele apresenta uma outro foco, né? Fala de pesar no sentido de peso mesmo, de peso valioso, de peso no sentido de que alguma coisa vale muitas vezes o quanto pesa. Então, para Deus, ele vê com preciosidade, com interesse, com alguma coisa de valor, a morte dos seus santos, daqueles que são fiéis a Ele. Isso vale, certamente, para esse momento de reflexão, que embora seja de luto, pesar, dificuldade que a gente muitas vezes passa na perda de alguém, de um ente querido, a gente precisa entender de que isso faz parte da nossa existência aqui na Terra. O que eu quero falar é de que a morte, embora ela seja normal, né? A morte, essa situação de luto e morte, ela não deveria acontecer conosco, porque ela passou a existir depois de que o homem foi criado. A morte ela é antinatural. Não fomos criados originalmente para morrer, mas para viver. A gente morre porque a gente é pecador. A gente escolheu isso com Adão um dia. E aí a morte entrou no mundo. Entrou por conta do pecado, do nosso pecado. E também as dores, o próprio sofrimento, a dor proveniente do próprio luto, ela tem muito a ver, e na verdade está diretamente ligada, com a condição de que o ser humano vive no estado de pecado. Então é importante que a gente relembre isso e saiba exatamente dessa situação que a gente se encontra nesse momento de tristeza com relação ao falecimento do nosso irmão Everton. Como a gente já tem ouvido, já tem percebido, muitas notícias compartilhadas a respeito, notícias e informações e pesares com relação à situação do Everton, é importante que a gente lembre de que boa parte disso mesmo serve também para nos consolar. Esse ânimo mútuo, esse encorajamento mútuo, reconhecendo mesmo de que, apesar dos pesares, apesar da dor, tem algo muito importante que nos aguarda, muito sério, muito bom, que é o céu. É bom a gente lembrar do testemunho do Everton, pelo que ele fez. É difícil a gente encontrar uma pessoa com testemunho tão eficaz quanto o Everton. É raro, não é tão comum. E o Everton sempre foi uma pessoa que muito ajudou, muito cooperou. Quase trabalho nenhum, nem me lembro
algumas coisas que a gente compartilhou, né? De tanto tempo, né? Que a gente está perto, mais de 10 anos juntos, né? Pouca coisa, na verdade, a gente pôde compartilhar, eu pude ouvir dele de alguma dificuldade que estava passando, alguma necessidade, porque o Everton sempre teve esse tanto o interesse, o temor dele com o Senhor, como também ele entendia que deveria existir para cooperar e para ajudar. E isso, obviamente, fez com que ele tivesse todo esse destaque na igreja cristã, na nossa igreja. E eu fico muito feliz de ter participado um pouco da vida do Everton, né? De ter participado junto com ele de ministérios, principalmente porque reconheço e vejo mesmo o valor que isso teve na vida de algumas pessoas. Algumas pessoas tivemos acesso por causa do Everton, algumas pessoas estão na igreja por causa do Everton, no sentido de que Deus usou o Everton para isso. É isso que eu estou querendo dizer. O que nos resta diante dessa situação que a gente está passando, de tristeza, de luto, de ver um irmão querido, que a gente queria que fosse ficar conosco, que fosse passar mais tempo nos ajudando a carregar os fardos? O que nos resta, né? É importante a gente saber que nos restam algumas atitudes, obviamente, para que a gente entenda e tenha aprendido com ele, né? Que a gente deve executar e fazer mesmo, né? Primeiro é aguardar a nossa vez de ir para o céu com temor e obediência. É claro que isso vale para mim, vale para você. Precisamos entender de que Deus, Ele determina o nosso tempo aqui e chegou o tempo do Everton. Aprove a Deus, na sua infinita sabedoria, levar o Everton para junto dele. Por quê? Porque Deus, obviamente, entendeu de que o tempo do Everton aqui já acabou. Acabou, e agora ele está desfrutando da presença do Senhor. Ele está muito melhor do que a gente, está muito melhor do que o que a gente até pode imaginar. Então ele já está na presença de Jesus. Ele está aguardando agora, a partir de agora, aguardando a ressurreição, que um dia vai acontecer, que Jesus vai ressuscitar os mortos, para que a completude da nossa vida esteja ao lado do Senhor. Mas o Everton já está desfrutando do tempo com Deus. E a gente deveria lembrar disso, de que nós vamos chegar nesse momento. A Bíblia diz que no momento de luto, esse momento, ele tem valor muito maior do que o momento de festa. É por causa disso. Porque no momento de festa, a gente tende a ignorar a nossa fragilidade, o nosso tempo de passagem aqui na Terra. No tempo de festa, a gente celebra, muitas vezes até esquece de Deus. Mas no momento de luto, dificilmente a gente esquece que somos frágeis. No momento de luto, quando a gente se depara com um amigo, um ente querido, um conhecido, é difícil a gente não lembrar de que também nós vamos. É difícil a gente encostar a cabeça no travesseiro e não lembrar e não reconhecer de que a gente também tem vida curta aqui no planeta Terra. Então, a primeira atitude, o que nos resta diante disso, a primeira atitude que devemos ter é de que nós devemos recordar, lembrar, porque vamos ter que aguardar, vamos aguardar a nossa vez de se encontrar com Deus. E isso com temor e obediência, é o que Deus obviamente requer da gente. Talvez você não tenha certeza de onde você vai ficar quando você passar para a eternidade. Mas tanto a mensagem que a Bíblia nos diz, e o Everton viveu muito isso, espalhou isso para muita gente, é de que Jesus é o nosso Salvador. De que todo aquele que confia ou coloca a sua confiança em Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse vai para o céu. Jesus mesmo falou de que aquele que tem esse Jesus, que confia nele, de que deposita sua confiança nele, vai para o céu. Esse já possui a vida eterna, mesmo antes de morrer. Por isso a gente tem certeza de que a gente vai morar no céu com Deus, porque Deus não mente, Ele que falou isso. Então eu preciso reconhecer de que sou pecador, mereço o inferno, mas Jesus me salvou. A salvação depende de uma situação, obviamente, ruim que a gente está vivendo. A gente precisa ser salvo. Jesus é o Salvador. Então, quando a gente reconhece que a gente é pecador, merece o inferno, a gente pode e deve reconhecer Jesus como o Salvador da nossa vida e deposita nele a nossa confiança de ir para o céu.
Então você e eu devemos lembrar disso claramente. Agora, depois que eu faço isso, eu preciso viver essa jornada, essa carreira cristã com temor e obediência. Porque ao mesmo tempo que a gente vai executando aquilo que a gente foi chamado para executar, foi salvo para fazer, a gente também vive com muito mais paz espiritual, e muito mais conforto, e muito mais alegria, e muito mais realização de alma. Então a primeira atitude que a gente tem que tomar é aguardar a nossa vez com temor e obediência. A segunda é cooperar no trabalho que Jesus quer que a gente viva, que ele quer executar através da nossa vida. Então, a gente aguarda, mas aguarda fazendo. Temor e obediência quer dizer cooperar no trabalho de Jesus, de fazer Jesus conhecido. Ao mesmo tempo que a gente espelha Jesus, se parece com Jesus, a gente espalha Jesus. Sem dúvida nenhuma, esse é um resumo do que a gente pode falar da própria vida do Everton, de que ele tentava espelhar Jesus e espalhar Jesus. Um grande legado, certamente, o Everton deixa para a nossa comunidade cristã e para as pessoas, os movimentos, as cooperações que ele tinha em outros ministérios também. E louvemos a Deus, a Jesus Cristo por isso, que um dia alcançou o Everton e através do Everton alcançou outras pessoas. Vamos louvar a Deus, louvar a Jesus Cristo pela vida do nosso irmão, que foi primeiro do que nós. Oremos uns pelos outros, principalmente pela família do Everton, a Bruna, o Luiz, o Murilo. Vamos lembrar disso, de orar por eles, orar pelos pais, pelo seu irmão Nem, orar pelas pessoas que tinham mais proximidade com o Everton. E nisso eu queria convocar todos vocês também. Vamos lembrar disso, né? A nossa vida, por enquanto, fica por um tempo aqui, mas a gente também vai partir. Queria orar com você, lembrando de tudo isso que a gente tem já vivido, o peso no coração, mas lembrar, obviamente, de que a gente precisa orar uns pelos outros. Antes de orar, quero só lembrar você de que a sua vida pertence a Jesus. Mas Ele permite que a gente coopere com Ele ou não. Ele permite a gente aceitar esse chamado, essa vocação. Então, permita. Se você quer ser uma pessoa realizada, feliz, satisfeita, permita. E olha, não é em linhas gerais, não. É em coisas pequenas também. Nos objetivos que Deus tem para a nossa vida. Vamos largar esse negócio de viver para nós mesmos. Fazer planos de interesse apenas do nosso coração. Largar essa vida de achar que de religiosidade, que as coisas têm que ser feitas do nosso jeito. E ler a Bíblia e entender a vontade dele para a nossa vida. Esse é o encorajamento que eu queria fazer para você agora. Vamos orar. Eu peço que você leve a sério isso, porque o nosso tempo é curto aqui no planeta Terra. Vamos orar. Pai bendito, pedimos Tua graça, pedimos consolo, pedimos conforto do Senhor sobre a nossa vida, nossa comunidade cristã, a família e aos familiares do Everton. Muito obrigado porque o Senhor permitiu que ele estivesse conosco por um bom tempo. Obrigado pelo desfrute que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor, da vida do Everton, do testemunho, do ensino que o Senhor deu a ele e nos alcançou. Muito obrigado. Te louvamos pelo Everton, pessoas que são nobres e, de fato, de que o mundo não merecia, Senhor. A maldade do mundo, a gravidade do mundo, o pecado do mundo, não merece, como diz a Tua palavra, né? Pessoas com o desejo, o temor do Senhor e desejo de fazer a Tua vontade. E pedimos que o Senhor esteja abençoando mais ainda todos aqueles que um dia tiveram esse contato com o Everton e aprenderam alguma coisa com ele. Nos ajude a proclamar o Teu nome, a edificar a Tua igreja, a ensinar outras pessoas, a cooperar com o serviço daqueles que cooperam com o Senhor. Te louvamos, Senhor. Te louvamos. Pedimos consolo ao nosso coração, mas principalmente ao coração da Bruna, dos seus filhos, dos pais do Everton, do irmão do Everton e as demais pessoas que estiveram com ele
mais próximos. Abençoe a nossa igreja. Claro que louvamos o nome do Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de ter o Everton conosco, de nos abençoar. Mas louvado seja o teu nome, Pai, porque o Senhor, na infinita graça, na infinita sabedoria do Senhor, levou o Everton para perto do Senhor agora. Agora não tem mais sofrimento, não tem mais falta de ar, não tem mais infecção, não tem lágrima, não tem dor, não tem dor. Abençoe, Pai, por favor, a cada um de nós, para que vivamos conforme o teu interesse e para a tua glória, no nome de Jesus. Amém.